Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Essa vai ser a nossa última aula através do vídeo, tá? A gente vai retornar agora de forma presencial a partir do dia 10 de janeiro, tá bom? Então, essa é a última aula nossa. Semana que vem nós não teremos aula e depois só dia 10 de janeiro, presencial lá na igreja a partir das 9 da manhã, tá bom? Avisa o papai e a mamãe, tá bom? Aí na sua casa, que semana que vem nós não teremos aula, tá bom? Então vamos orar para a gente começar mais uma aula da nossa escola bíblica e pedir a Deus, né, a direção, para que Ele nos oriente, para que a gente consiga aprender com a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais uma aula da escola bíblica que estamos fazendo através de vídeo. Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos aprender com a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Oramos agradecidos, pedindo as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o que nós vamos falar nesta manhã é sobre a Bíblia é para... Para que a Bíblia é? A Bíblia é para o quê? Para você. Se você pensar agora, a Bíblia é para... O que você me responderia? Então, eu vou falar para vocês algumas coisas aqui que a Bíblia é para nós, tá? Então, a Bíblia é para fazer o que com ela? Então, a primeira coisa que nós temos para entender e para a gente praticar na nossa vida é que a Bíblia é para ouvir. A Bíblia é para ouvir. Vamos ler em Romanos 10, 17, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, que a Bíblia é para ouvir. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor, né, ela vai aumentando a nossa fé quando a gente ouve a palavra do Senhor. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E a palavra que fala de Jesus é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ouvir. O que mais que a Bíblia é? A Bíblia é para ler. Nós temos que ler a palavra de Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que se aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então aqui está dizendo assim, ó, ele o terá consigo e o lerá todos os dias. É um dia sim, um dia não? É uma vez por semana? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Não. E lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Estatutos são normas, são regras, é um conjunto de normas, de regras, né, que as pessoas têm para quê? Para viver, né? Então a Bíblia é a nossa regra de fé, de prática. Então nós precisamos ler a palavra do Senhor todos os dias, ouvir, ler. O que mais que a gente tem que fazer? A Bíblia é para estudar.
Nós temos que estudar a palavra de Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria e inclines o coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem de sua boca. Então, crianças, se você estudar a palavra do Senhor, você vai ter conhecimento, vai ter sabedoria vinda do Senhor. Que aqui a palavra de Deus fala, pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem de sua boca. Uma outra coisa interessante que tem nessa passagem de Provérbios, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 6, fala assim, ó: se o buscares como quem busca a prata e procurares como quem procura tesouros escondidos. Quando a gente procura, as pessoas quando elas vão procurar tirar a prata do solo, né, do subsolo, lá do fundo, eles cavam, eles procuram, eles não é tão simples de achar assim a prata. E os tesouros escondidos não são coisas simples para a gente encontrar. As pessoas têm que cavar, ir a fundo e procurar e procurar. Aí ela encontra a prata ou o tesouro escondido, mas ela trabalhou, ela foi lá no fundo. E é assim que nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que estudar com dedicação, ir a fundo mesmo, aprender a palavra do Senhor, para a gente colocar esse conhecimento no nosso coração, na nossa mente, para passar para as outras pessoas e para a nossa vida também, né? E Deus, Ele vai dar a sabedoria, porque o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente aprende com Deus, né? Aquilo que Deus quer para a nossa vida. Outra coisa que a Bíblia é para memorizar. Nós temos que memorizar a palavra do Senhor. Em Salmo 119:11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. Agora, se a gente não lê a Bíblia, a gente não memoriza, a gente nem sabe o que a gente tem que fazer, isso não agrada ao nosso Deus. Nós temos que memorizar, guardar na nossa mente, porque aí quando o pecado vem, quando o mal vier, né, e ele começar a colocar coisa na sua cabeça, faz isso, faz aquilo, desagrada o seu Deus, você vai combater o mal falando a palavra de Deus, né? Vou guardar a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Deus, né? Porque no Salmo 119, versículo 11 diz isso. E aí você guarda versículos, você fala, vai falando essas palavras e isso vai fazendo com que o mal se afaste de você, não é? E você não vai cometer um pecado contra Deus. Outra coisa que nós temos que fazer também, a Bíblia é para meditar. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 8 diz assim: não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a gente não pode afastar da nossa boca o livro desta lei, e sim meditar nessa palavra, na Bíblia, dia e noite. Nós temos que meditar, que ouvir a palavra, que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que memorizar os versículos, né? Vários versículos, quanto mais memorizar, melhor.
e meditar. Não é ler por ler, sabe? Ler assim, falar, já li por hoje, tá bom. Não, leia, tente entender, medita, pensa. O que está querendo me dizer essa passagem? Tá muito difícil? Tá. Então, quando o pastor tiver um tempo, quando for, vai na escola dominical, às vezes na escola dominical está sendo explicado aquilo que você não está entendendo, né? Então, a Bíblia, guardem esses verbos aqui. A Bíblia é para você ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Tá bom, crianças? E eu quero encerrar a aula de hoje lendo para vocês o Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Diz assim, é um versículo bem conhecido da palavra do Senhor. Jesus está dizendo, né? Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem a Bíblia, né? E guarda no coração, na mente, ele e a eles obedecer, porque não é somente ler, falar, li, acabou, mas não, tem que ler e obedecer, né? Guardar os mandamentos e obedecer, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar na nossa vida, que bênção, que coisa maravilhosa. Crianças, eu quero deixar esse ensinamento para vocês nesta aula, para que vocês leiam a palavra de Deus, para que vocês ouçam, né, na escola dominical, nos cultos, no culto infantil, ouçam a palavra de Deus. Leia todos os dias a palavra do Senhor. E estudem a palavra, não é ler por ler, mas estude, memorize, medite na palavra do Senhor. Porque com certeza tudo isso vai trazer bênção para a vida de vocês, né? De nós todos, a minha vida também, porque essa palavra primeiro falou comigo, né? Então nós temos que fazer tudo isso, né? Tudo isso daqui para que a gente tenha a palavra do Senhor no nosso coração, para a gente não pecar contra o nosso Deus e para que a gente possa conhecer o nosso Deus a cada dia mais. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigada pela aula de hoje. Esteja abençoando para que possamos ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, estudar, memorizar, meditar na palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos isso. Senhor, muito obrigada pela aula de hoje. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Crianças, então não se esqueçam, a nossa próxima aula agora vai ser presencial no dia 10 de janeiro, lá na igreja, tá bom? Qualquer coisa, qualquer orientação, qualquer mudança, a gente avisa, tá? Domingo que vem não teremos aula, nem a aula online, nem a aula presencial. Agora, a próxima aula, dia 10 de janeiro, aula presencial na nossa igreja, tá bom? Às 9 da manhã, não esqueçam. Avisa aí o papai, mamãe, avisa todos na sua casa, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser, se Deus, né, que o Senhor prepare esse dia, que nós possamos ter uma aula muito abençoada, possamos voltar com todos os nossos protocolos de segurança. Nós prepararemos lá a igreja, as salas para estarem de acordo, para que possamos manter um distanciamento, a higiene das mãos, o uso das máscaras, tá bom, crianças? Então, um grande beijo para vocês, que Deus abençoe, uma ótima semana e um feliz ano novo. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Até. Tchau, tchau.